Agora vamos para o assunto principal desse vídeo aqui. Fabrício Bruno, ele pode não ir mais para o West Ham, é isso mesmo. E é aquilo que eu falo, você que está aí do outro lado me assistindo, pensa um dia ser jornalista, ser repórter, vocês precisam ter um faro, ter algo aguçado, aquela curiosidade. Para quem não sabe, ontem após o jogo, o Gabigol passou na zona mista, logo atrás do Fabrício Bruno, não deu entrevista, mas brincou com os jornalistas. Ó, informação minha, o Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Todo mundo riu, brincou, achou que fosse zoeira do Gabigol. Eu fui apurar o porquê o Gabigol falou aquilo. Tinha que ter algum motivo. Ele não ia brincar com algo assim, de uma hora para outra, com um jogador que ele nem tem relação tão próxima assim. O Gabigol e o Fabrício Bruno não são amigos pessoais. Se ele brincasse assim com a Arrascaeta, por exemplo, eu ia até entender, com o Bruno Henrique, eu ia até entender. Agora, por que ele brincou assim com o Fabrício Bruno? E eu fui apurar e descobri o que publiquei aí nas outras redes sociais. Fabrício Bruno não quer ir nesse momento para o West Ham, não aceitou a proposta do West Ham por conta do salário. Pelo que me relataram, o salário não agradou. O salário que foi oferecido pelo West Ham, Fabrício Bruno, não agradou a ele até o momento. E ele não deu aceite. Embora Flamengo e o West Ham tenham trocado documentos, tudo acertado, mas o jogador ainda não deu ok, não assinou nada. Não aceitou a proposta do West Ham e o negócio pode cair. Porque o West Ham não vai aumentar a proposta salarial para o Fabrício Bruno. Pelo contrário, bateu o pé e fala que esses são os números finais. O Fabrício Bruno não ficou tão, digamos assim, mexido com a proposta salarial do West Ham, e o Flamengo não pode forçar uma saída do jogador nesse momento, embora entenda que seria uma venda absurda, de uma operação que pode chegar a 15 milhões de euros, mas depende do ok do jogador. E obviamente, a gente sabe que Fabrício Bruno, a gente acompanha nas redes sociais, ele é casado, tem filho, provavelmente ele está conversando com a família dele para tomar essa decisão. Eu, no lugar dele, mesmo não sendo uma proposta salarial muito boa, eu iria, obviamente, jogar a Premier League com 28 anos, eu duvido que tenha uma nova oportunidade na carreira dele como essa, mesmo que ele jogue muita bola até o fim dessa temporada. É muito difícil um clube como o West Ham da Premier League chegar e levar um jogador de 28 anos assim. Eu no lugar dele iria, mas o Fabrício Bruno não ficou tão mexido e não tem uma decisão hoje. Pelo que me falaram no Flamengo, eles vão esperar até sexta. Até sexta-feira eles vão aguardar, mas a princípio Fabrício Bruno segue à disposição técnico Tite para o jogo contra o Vasco no domingo, 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu quero saber de vocês, pessoal, o que vocês fariam na situação do Fabrício Bruno? Iriam? Contrato de 5 anos, embora não seja um salário absurdo oferecido a ele, mas é um contrato de 5 anos, jogar a Premier League, morar na Inglaterra, os filhos tendo a oportunidade de aprender inglês, ele também aprender inglês. Eu, no lugar dele, iria com certeza. Então, mas tá, né, meus amigos? E, cara, eu vou dar a minha opinião logo de cara. O Fabrício Bruno, na minha opinião, tá fazendo uma burrada. Talvez a maior burrada da carreira dele, da vida dele, como jogador de futebol. Talvez a pior decisão da história da carreira dele. Porque, vamos ser sinceros, talvez o salário dele não seja tão grande assim. Eu duvido que o salário dele no West Ham seja menor do que o salário dele no Flamengo. Eu duvido muito. Apesar de ter renovado recentemente seu contrato, ele vai ganhar em Libra, cara. A Libra é mais cara que o dólar. Eu vou ver nesse momento a cotação da Libra para vocês. Vamos ler. Libra, preço hoje. Tá 6,60 uma libra. Se ele ganhar 50 mil libras, vamos supor, um salário baixo, ele vai ganhar mais de 300 mil reais. Vocês estão entendendo? Um salário baixo, estando baixo, 50 mil libras por mês. Ele vai ganhar 300 mil reais. Mais do que isso, porque não é 6 exato, é 6,60. Olha o salário disso. 50 mil libras, salário baixo. Ele vai pro West Ham, um time de Premier League, Série A inglesa. Eu duvido que ele vai ganhar menos que isso. Não acho. Apesar de ser um zagueiro, o West Ham não ser lá um time fortíssimo, o Manchester City na Premier League, ainda é um time de Premier League. Então duvido que ele vai ganhar menos do que 50 mil libras. E cara, é a chance da vida dele. Os filhos dele vão estudar na Inglaterra, um baita de um país. Ele vai jogar na Premier League, vai ganhar um salário em Libra.
vai aprender inglês, ele mesmo, a esposa, os filhos vão aprender inglês, vão morar num país de primeiro mundo, ele vai ganhar em Libra, fora que ele vai jogar na Premier League. A visibilidade, a chance dele ir para a seleção brasileira é muito maior. Cara, exemplos recentes. Andrés Pereira foi pro Fulham, tá sendo convocado para a seleção brasileira. João Gomes foi pro Wolverhampton, um time fraco da Premier League, está na seleção brasileira. Olha a visibilidade, é o melhor futebol do mundo, talvez competindo com a La Liga e a Bundesliga. É o melhor futebol do mundo, a Premier League, como é tido como a melhor liga da Europa. Então, olha só pra onde ele vai jogar, cara. Se for pra jogar nesse lugar e ter um salário menor, tá beleza, cara. O salário que esse cara ganha, eu não tenho problema com dinheiro. Ele pode deixar esse dinheiro pra quinta geração dele que não vai acabar. Eles ganham dinheiro fora desse mundo. Ele tá preocupado com isso. Então, cara, na minha opinião, não faz sentido. É uma decisão completamente equivocada e errônea que o Fabrício Bruno pode estar tomando em se recusar a ir pra Premier League. É a chance da vida dele. É a chance da vida dele. Ele conseguiu essa chance porque ele foi pra seleção brasileira. O Marquinhos acabou se lesionando, ele foi convocado junto com o Bento e mais um agora que eu não me recordo o nome, um jogador do Porto, foi convocado no lugar de jogadores que saíram. Ele, o Bento e mais um jogador do Porto foram no lugar de um goleiro, foi no lugar do Marquinhos, o Fabrício Bruno, e o cara do Porto foi no lugar de outra pessoa que eu não me lembro. Ele foi convocado, jogou bem contra a Inglaterra, parou o Bellingham, enfim, foi muito bem na seleção brasileira. Ganhou uma visibilidade grande, porque jogou contra a Inglaterra e mais um país, acho que foi Espanha, que jogaram contra também. Daí recebeu essa proposta do West Ham. E ele não quer ir, cara. É uma opinião completamente errada que o Fabrício Bruno tá tomando, na minha opinião. Mas, enfim, a carreira é dele, né? A carreira é dele, quem toma a decisão é ele. Ele sabe o que é melhor pra ele. Ele é um homem de quase 30 anos, né? Então, eu estou expondo apenas a minha opinião. E agora, cara, eu vou falar sobre o assunto Gabigol. É o seguinte... O Flamengo fez um esforço descomunal, cara, descomunal. Lembram que quando saiu a informação, o Gabigol perdeu a 10, iria jogar com a 10 apenas na Libertadores? Pois é, não vai jogar nem na Libertadores mais com a camisa 10. Agora é Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores com a 99. Porque, tecnicamente, você não poderia fazer isso. O Gabigol foi inscrito na Liberta com a 10 e iria ficar com a 10 até o final da competição, a menos que ele saísse. Sei lá, às vezes no meio de ano ele vai pro Corinthians, o Corinthians paga a multa, o Gabigol vai jogar por eles. Daí ele vai ser inscrito pelo Corinthians com outra camisa. Então seria apenas essa a chance do Gabigol não utilizar a 10 na Libertadores. Caso ele mudasse de equipe ou tivesse o nome retirado da Liberta, colocasse outro cara lá e ele ficasse no banco. Mas daí ele não iria nem jogar pela Libertadores, enfim. O Flamengo, cara, a Conmebol fez um pedido, teve acontecer isso aqui, nós punimos o jogador, tiramos a 10 dele, nós podemos reescrever ele na Libertadores com a 99? Podemos, daí foi lá, agora Gabigol, a Conmebol aprovou, o Gabigol não vai jogar com a 10 em nenhuma competição, perdeu a 10 em definitivo e muito provavelmente, 99% de certeza que jamais vai jogar com a 10 pelo Flamengo, já que se tudo acontecer como está arrumando, nem no final do ano ele vai continuar no Flamengo, enfim. A minha opinião é que, cara, tinha um pessoal dentro do Flamengo que já não ia com a cara do Gabigol, que já odiavam o Gabigol. E estão usando isso como cortina de fumaça, como uma desculpa pra ferrar com a vida do Gabigol. Essa é minha visão, cara, porque não é possível. Olha o esforço que eles fizeram. O Gabigol ia jogar com a 10 apenas na Libertadores. O pessoal foi na Conmebol, tiveram uma reunião com a Conmebol e pediram isso. Então, a minha opinião é que, cara, deve ter alguém que não odeia o Gabigol. O Gabigol deve ter pego a mulher do cara que joga, que trabalha dentro do Flamengo. Porque não é possível o ódio que isso tem pelo Gabigol. Foram a Conmebol, eles mesmos tiveram uma reunião e fizeram isso por vontade deles. A Conmebol não ofereceu nada, fizeram isso porque eles quiseram. Então não é possível, cara. O Gabigol deve ter pego a mulher de alguém dentro do Flamengo. Esse cara quer acabar com a vida do Gabigol o máximo possível. Porque esse esforço todo que eles estão fazendo pra acabar com a imagem do Gabigol, cara, é algo estarrecedor. Estarrecedor. É algo estarrecedor. O Gabigol errou feio. Mas esse esforço que eles estão fazendo pra acabar com a imagem dele, cara, é certeza que tem algum motivo extra por detrás disso. É impossível
eles fazerem isso apenas porque o Gabigol usou a camisa do Corinthians. É impossível, na minha opinião, é impossível. Tem algo pessoal no meio. Tem algo pessoal no meio. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!